Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto no último dia desta semana, uma semana bastante mais volátil do que aquelas últimas que nós temos observado, isto com eleições nos Estados Unidos, como era de esperar, a volatilidade teria de aumentar, e ainda com a reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos. Além disso, ainda pelo meio e quase passando despercebido, a crise política instalada na Alemanha, ou seja, a maior economia europeia, que também não ajuda nada a baixar a volatilidade nos mercados. Bom, esta semana o que tivemos, e como podemos, ou pelo menos está mais perto de acabar assim, temos aqui assim esta semana com um forte movimento descendente no Eurodólar, a formar esta vela bastante bearish, este bearish engulfing, inclusive destas últimas semanas, o que indicia a probabilidade de vermos mesmo finalmente esta linha de tendência que nós temos tido aqui assim a cair e quem sabe, digamos, levar o Eurodólar em termos de uma tendência de mais longo prazo, de muito longo prazo, para uma situação em que poderemos ver talvez o Eurodólar registar uma situação de manter um range alargado, digamos, entre os 1,05, a paridade mesmo, e os tais últimos 1,12 que nós vimos aqui assim, eu diria 1,02, 1,12 será uma boa indicação de 10 figuras de range, isto numa situação de muito longo prazo, portanto isto não é para os próximos dias, nem meses, nem nada disso. Ou melhor, não é dias nem semanas, mas sim de meses. Para já, o que nós constatamos aqui neste gráfico semanal é que o momento está a crescer de forma negativa, portanto, a continuar a colocar para já este movimento a poder continuar. Para isso, vamos obviamente, ter aqui assim o break desta linha de tendência, o break aqui assim também da nuvem de Ishimoku, que parece perto de ser confirmado. Vamos ver o que é que nos traz a próxima semana. Para já, em termos de o dia, no gráfico diário, coloquei aqui assim esta linha de tendência, reparem que está paralela aqui à linha de Ishimoku, para todos os efeitos, em termos de projeções. O preço ontem acabou por vir aqui assim, fez um máximo a 1,0824, ficou aqui assim a tentar testar esta área de resistência que eu apontei ontem como uma forte área de resistência, que se encontra aqui entre as médias móveis 21 e 200 do gráfico diário, ou seja, entre os 1,0830 e os 1,0875, 1,0880, portanto por aqui, e sem sequer fazer um teste real a essa mesma área. O MACD continua em terreno negativo, portanto abaixo, aqui com a probabilidade de vermos aqui este cruzamento da linha do MACD com a linha de sinal de forma descendente, ou seja, a dar ainda mais a probabilidade de vermos aqui assim a continuação desta tendência descendente. O RSI, como vemos, é que se mantém também abaixo da linha de 50, a dar um momento negativo também no par, ou seja, tudo situações em que continua a alimentar a probabilidade de continuarmos a ver este Eurodólar em baixa. No gráfico de 4 horas talvez este veja melhor, temos exatamente a mesma linha de tendência que coloquei no gráfico diário, está aqui no gráfico a 4 horas, o RSI abaixo da linha de 50 também a continuar a dar este momento descendente no próprio par. Este cruzamento eu ontem já tinha referido, este cruzamento da média móvel 21 com a média móvel 55, cruzamento descendente, dá indicações também de que este movimento possa continuar, possa inclusive ser um pouco acelerado. Vamos ver para já o nível de suporte neste momento, está aqui mais forte, este máximo, reparem que foi testado antes
antes das eleições dos Estados Unidos, este máximo que está aqui à volta dos 1,0937, por aí, e está também, curiosamente, veio testar aqui a linha da média móvel das 200 neste gráfico a 4 horas, que se encontra neste momento, já não aos tais 1,0938 que estava na altura, mas sim neste momento à volta dos 1,0921. Que neste momento está também coincidente praticamente com a linha de tendência descendente. Portanto, encontramos aqui assim a nossa resistência mais longínqua, que eu considero para já no mais curto prazo, aqui à volta dos 0,920. Esta é para, digamos, para marcar aqui, digamos, a maior resistência do par, a resistência mais longa do par no mais curto prazo. No gráfico a 1 hora, o par ficou dentro da caixa de preço, aliás, como era esperar, aliás, a própria caixa de preço mostrava bastante volatilidade, aliás, como vimos que acabou por se tornar. Não chegou aos tais 61,8% Fibonacci, que estava ali nos 1,0838, não chegou lá, o preço ficou, como já vimos, aqui a 1,0824, ligeiramente abaixo também da média móvel das 200 horas, que neste momento está nos 1,0832. Portanto, aqui a tal segunda área que nós falávamos de área de resistência, que eu coloquei aqui assim, entre os tais 1,0830, aqui os 1,08, desculpem, os 1,0830 e os 1,0880, isto dado pelo tal gráfico diário que temos aqui assim. Para o dia de hoje, a acabar a semana, para já o mercado tem estado reparem que a Reserva Federal ontem baixou as taxas em 25 pontos. Os mercados continuam a apontar para que vá cortar mais uma vez 25 pontos em dezembro. Não houve grandes alterações, digamos, à confiança do mercado relativamente ao Fed. Powell, pelos vistos, considera manter-se no lugar até ao fim do seu mandato e já avisou que Donald Trump não tem poderes presidenciais para o destituir a meio do mandato. E, portanto, isso dá alguma estabilidade ao mercado em termos de provavelmente pensar que poderá mais cedo ou mais tarde aliviar um pouco os cortes e isso vai dar o tal suporte ao dólar, que é o que tem estado para todos os efeitos a fazer este movimento. Portanto, depois desta parte, o que é que eu penso para o dia de hoje? Para o dia de hoje, eu acredito que a tendência descendente se mantenha. Vamos ter aqui assim uma resistência, uma primeira resistência na ordem dos tais 1,0830, aquilo que eu tinha referido aqui no gráfico diário, na média móvel 21, que se encontra a 1,0830. Mais tarde vamos ter, mais acima temos a média móvel de 200 a 1,0876 e, portanto, só posteriormente, tal como eu disse aqui assim também no gráfico a 4 horas, temos os tais 1,0920, que é neste momento a linha, onde está a linha de tendência descendente e onde está também a média móvel das 200, média móvel 200 neste gráfico a 4 horas. Portanto, estas são as resistências. Em termos de suporte, obviamente temos este primeiro suporte dado por aqui a 1,0760, um pouco, obviamente que mais abaixo temos o mínimo que nós tivemos ontem, nestes últimos dias, depois das eleições, 1,0682 e mais tarde, obviamente, os psicológicos 1,06. Para já, em termos de hoje, do dia de hoje, que poderemos aqui assim
esperar. Eu acredito que não vá haver uma grande alteração nos preços. Vou manter esta tendência descendente do próprio euro-dólar. Acredito que já tivéssemos visto neste último dia o máximo ali nos 1,0825, portanto vou colocar aqui 1,0835 como a parte de cima aqui assim da nossa caixa de preço, e abaixo o preço que nós vimos já de mínimo da semana a 1,0682. Obviamente que isto não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas a minha forma de ver o mercado, mas acredito que a semana vai acabar com um pouco menos de volatilidade do que tivemos durante estes últimos dias. Isto, ainda por cima, na véspera de um fim de semana grande em termos de mercados obrigacionistas nos Estados Unidos. Temos o dia do veterano nos Estados Unidos na próxima segunda-feira. Os mercados acionistas vão negociar, os mercados cambiais também, mas os mercados obrigacionistas estarão encerrados. Bom, para hoje é tudo. Desejo a todos bons negócios, um resto numa boa sexta-feira, um ótimo fim de semana, e segunda-feira cá estarei para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!